Amém. Graças a Deus voltamos. Agora não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Você agora encontra-se na casa do Rei. Você agora tem uma morada fixa esperando você. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz, está escrito, você vai ler aqui Romanos, Paulo falando aos Romanos capítulo 8. Você que teve uma aliança com o Senhor, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Portanto, agora já não há condenação. Para quem não há condenação? Está escrito, para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, diga assim, me libertou do pecado. Fomos libertos. Também nos libertou da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, semelhança de homem, tá vendo? Pecador, como oferta. Então a pergunta é essa: você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Já o recebeu como seu único, suficiente Salvador? Porque só Ele salva, mais nada. Existem vários milhões e milhões de deuses. Esse Deus que você cultua, ele tem poder, sim. Poder para curar uma enfermidade, até para você pedir com fé nele até um emprego, enfim, muitos poderes. Mas o único que tem todos esses poderes ainda nos conduz ao céu, só Jesus. Nada contra a sua religião, a sua fé. Mas falando de salvação, justificação, só Jesus. O único que veio, morreu por nós, derramou sangue. E agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Onde você está neste momento? Você está aí ouvindo a programação de Bem com a Vida? Você está de bem com a vida é Jesus. Então precisamos ter essa aliança com o Senhor Jesus. Amém? Declarar, eu entrego o meu corpo, a minha alma, meu espírito ao Senhor. A partir de hoje, conduza a minha vida. Que eu não quero mais viver eu, mas que o Senhor viva em mim. Que a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Jesus está lhe chamando. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. O doutor Jesus diz, eu vos aliviarei. Tá bom? Lembro-me, tem um ano mais ou menos, estava no hospital, fui desenganado pelo médico. E o médico olhou para mim e disse, Dionísio, infelizmente, não posso fazer nada. Seu intestino está assim, abriu a mão, fez um leque. Se eu abrir aqui, for costurar, ela abre aqui. Se eu costurar aqui, abre aqui. Então, eu não posso fazer isso. Vou lhe dar uma medicação para ver que vai obter algum sucesso, mas infelizmente ele me desenganou. Tá vendo, meu irmão? Como é que são as coisas? Só que nós temos um Deus, doutor Jesus, que veio salvar e veio curar. Ele é médico dos médicos. E aí eu lembrei da palavra, se alguém está alegre, cante louvores. Mas se você está doente, chame quem? Chame os pastores, os líderes espirituais. E ele orando, a oração do justo salvará e curará o doente. Chame os presbíteros, seus pastores, os líderes, assim. E eu falei com minha filha, ela ligou o pastor João, pastor, o senhor tem disponibilidade para vir aqui no Hospital Bahia para orar por painho? Sim, minha filha, eu vou. Aí ela foi lá, pegou, trouxe ele. E eu me lembro que ele chegou lá no hospital, eu já tinha 4 dias, a barriga só crescendo. Tinha mais de 40 centímetros de altura, doendo, estava brilhando, parecendo que ia estourar. Mas Deus está permitindo para que o nome dele seja glorificado. Por isso que eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. E você está passando por luta, eu quero dizer que essa doença não é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. E o pastor chegou, botaram ele na cadeira de roda, ele de 94 anos na época, fazendo um ano. E ele orou, ele disse, está passando a luta, né, Júnior? Eu digo, pastor, mas Deus vai fazer a vontade dele. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se eu tiver de orar por alguém, peça a Deus para fazer a vontade dele.
Nós temos ente querido, pessoas amigas, doentes, nós queremos logo que essa pessoa fique curada. Mas será que é a vontade de Deus? Hein? Quando você planta uma árvore, seu desejo é colher, não é verdade? É usufruir do fruto. Deus quer colher os dele. Você está entendendo? E o pastor orou, colocou a mão em minha barriga e agradeceu a Deus, meu pai. Há 67 anos, o senhor curou Geonísio, eu pedi ao senhor, o senhor sabe que ele estava desenganado. Eu estava desenganado quando eu tinha uns 6 meses, catapora, sarampo, aquelas coisas tudo. O médico mandou para casa para morrer em casa. E o pastor João naquele tempo orou, era o irmão João, entregando a criancinha, leve, quer levar é seu. Mas se tiver plano na vida dessa criança, quando ele crescer, dê a vida a ele. E Jesus me deu a vida, desde aquele tempo. Tá vendo? 37 anos, operado. Quando chegou agora, o intestino travou, não saía nada. E o pastor orou mais uma vez, agradecendo a Deus pelaquela cura, pela libertação, o que Deus fez em minha vida. E disse, doutor Jesus, ô doutor Jesus, quer levar Dionísio, leve que ele é seu. Mas se o senhor tiver plano na vida dele, dê a vida a ele. Cure ele, doutor Jesus. Cure, doutor Jesus, chorando, aquele homem de 94 anos. Jesus não aguentou e curou. Tá bem? E hoje eu estou aqui curado. Tirou, depois assim que ele orou, não levou 1h30, os médicos, vamos operar, Dionísio. E não tinha expectativa de fazer nada. Deus tocou lá nos corações dele. Eu já estava ali no hospital. E foi 3h30 de cirurgia. Quando me levaram lá ao centro cirúrgico, cirurgião de um lado, outro do outro, e o anestesista lá na cabeça. Eu ajudei ele e disse, Jesus já começou a cirurgia, vocês só vão agora ser o instrumento, encerrar, porque a cirurgia foi um sucesso. Digo, obrigado, doutor Jesus. Quando eu acabei de falar, eu já estava dormindo. 3h30 acordei e estou aqui contando. Isso é bom, me deu saúde, me deu vida, mas ele já tinha me dado essa vida lá na cruz. Amém? Porque temos que orar, faça a sua vontade nessa pessoa. Estou aqui. Porque desde aquele tempo, quando Jesus vem à terra, olha que todos, de lá de cima, Deus olhou, todos tinham pecado. Foram destituídos da glória de Deus. E o Senhor, pelo seu grande amor, nos justificou. Nos deu vida. Você já recebeu a vida? Não busque só Jesus aqui na terra para lhe dar um emprego, lhe dar um carro. Isso é bom. Vida sossegada, para ter uma cura. Isso é maravilhoso. A pessoa não anda, não enxerga, é bom. Mas vamos pedir a Deus para fazer a vontade, para que nós venhamos entender o Evangelho de Cristo e o receber como Salvador da nossa alma. Porque um dia essa carne, ou com saúde ou sem saúde, ela vai descer. E a nossa alma? Onde vai viver a sua alma eternamente? São 2 lugares. Um lugar de alegria eterna e um lugar de sofrimento eterno. Onde é que sua alma vai viver? Para viver no céu, você precisa fazer uma aliança com Jesus. É o único que leva para o céu. Porque o sangue dele foi derramado para lhe justificar. Para lavar todos os seus pecados. Ele aí foi embora, deixou você aqui sem nenhum pecado. Lhe justificou. Mas a luta, o dia a dia, as adversidades, o homem tornou a pecar. Mas Jesus disse, agora você tem um Consolador que vai lhe conduzir, vai lhe instruir, vai lhe ensinar o caminho que você deve seguir, vai te guiar com os olhos e vai lhe perdoar. E aí Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes pode perdoar o homem? Até 7? Não, Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Então, não é fazendo apologia ao pecado, mas o homem, pela uma questão ou outra, ele falha. Mas na mesma hora o Espírito Santo inquieta ele, ele ora, pede perdão e Deus perdoa. Tá bom? Então nós vamos ouvir esse louvor para você meditar aí. Qual é o meu nome do louvor? Meu olho tá... Romério Ramos, Esperar com Paciência. Esperar com paciência. Aí tem o salmista, o Salmo 40. Olha bem aí o testemunho que esse homem dá. Eu esperei com paciência no Senhor e o Senhor ouviu
escutou o meu clamor, porque ele estava clamando ao Senhor. E aí ele dá o testemunho: o Senhor me tirou de um lago terrível, me colocou meu pé sobre a rocha. Então é assim que Jesus fez com você. Rapaz, escute esse louvor. É para você.